Olá, gente. Boa noite. Eu resolvi encontrar essa maneira de trabalhar com vocês, porque eu estava tendo dificuldades com outros aplicativos, né? Aqueles de conversa interativa e tal, não estava conseguindo. Mas aí a gente vai fazer um trabalho, estamos mudando o bimestre, né? E aí a gente vai trabalhar um tema que eu acho que vocês vão achar interessante, vão achar legal, que é sobre epidemias, né? A gente fica discutindo coisas agora, só se fala disso e tal, é um momento atual, mas a gente vai abordar pelo lado da história, que é a minha matéria, trabalho com vocês. Então, eu resolvi selecionar um tema e depois eu vou enviar links de filmes ou de documentários para vocês verem e vocês complementar esse material que eu estou mandando agora. Então, a gente sabe que quando estudamos, a gente viu que a gente estuda história para a gente aprender com o passado, né? Para a gente ver como as pessoas, a sociedade enfrentou momentos é, que difíceis na história, né? Então, as epidemias, elas sempre existiram. Assim como hoje, né, que a gente pensa, eu escuto muita gente dizer que é fim de mundo, tá, o mundo tá perto de acabar e tal. E isso sempre se pensou das epidemias, porque as epidemias são coisas que, onde morre muita gente, infelizmente. Então, a gente hoje vai estudar aqui uma revolta. Tá todo mundo à espera de uma vacina para o coronavírus, né, que é o que a gente está vivendo nesse momento agora com mais pela primeira vez, uma situação totalmente nova, mas houveram outras epidemias, não é? A gente mora numa cidade chamada São Vicente Ferro, que inclusive já tem alguns casos, mas quem foi São Vicente Ferro, né? Vamos começar daí. Então a relação do nosso estudo hoje tem a ver com o nome da nossa cidade, que é o nome de um santo espanhol, que viveu na Europa na época, viveu na Itália, na época de uma doença que devastou a humanidade. É a primeira praga, a primeira peste que a sociedade enfrentou e que quase morreu a Europa inteira. Morreu um terço da Europa inteira. É como se você pegasse toda a população da Europa e dividisse por três. Uma parte daquele três, um terço, é muita coisa. Morreu um terço da população. E foi justamente na época em que São Vicente Ferrer era vivo, né? Era um padre, era um monge. Ele era um monge dominicano que nasceu na cidade de Valença, na Espanha, e de Valência ele estudou para ser padre e foi viver na Itália. E do mesmo jeito que a Itália foi muito atingida, agora atualmente com a questão do coronavírus, na época era o ano de 1211, e aí veja quanto tempo faz. É uma epidemia, uma das primeiras epidemias que a gente tem notícia, né? E que na época foi uma doença que matou esse um terço da população. E que doença era essa? É uma doença que hoje já é controlada. É a peste bubônica. A peste bubônica se chama de bubônica porque ela causava bulbos na pele. Bulbos são como se fossem furúnculos, né? Nascia, estourava furúnculos no corpo da pessoa, só que eram furúnculos escuros. Daí o nome que essa doença ficou conhecida como a peste negra, não é? Porque e era altamente contagiosa, né? Uma pessoa que tivesse com a doença, ela tossisse, era também eliminada através da saliva ou do contato, e as pessoas pegavam e morriam em poucos dias, porque ninguém sabia como tratar nem nada. E na época, né, é, São Vicente Ferrer, que era um monge, ele quando pregava, ele dizia que aquilo era sinal do fim do mundo. A peste negra seria do final dos tempos, né? Ele imaginava como religioso, como uma pessoa daquela época, muita religião, assim, muito católico. Então ele imaginava isso.
E aí, a peste negra, ela começou a chegar na Europa justamente por uma questão, um desequilíbrio ambiental, não é? Nessa época, acreditava-se que existiam bruxas, que eram mulheres que praticavam feitiçaria e tal, quando na verdade não era. A igreja perseguia essas mulheres porque elas tinham conhecimento de plantas, de ervas, elas sabiam fazer parto de animal, parto do humano, geralmente eram parteiras, eram mulheres, essas mulheres super sábias, que a igreja, querendo dominar a parte da medicina, ela dizia que a medicina praticada por essas curandeiras era errada e que elas eram bruxas e que na verdade era o diabo que ensinava tudo isso a ela. Isso era a mentalidade daquele momento, né? E aí eles começou na Europa uma matança de gatos, porque eles imaginavam que o gato era o animal de estimação das bruxas. Né? Você vê que até hoje nos desenhos animados, nos contos, sempre a bruxa tem um gatinho, né? Então, naquela época começou um grande massacre de gatos. As pessoas pegavam um gato na rua para matar, como ainda hoje tem gente que faz essa maldade, né? Então, matavam os gatos. Começou uma matança de gatos muito grande. E aí a gente sabe que a natureza é muito sábia, porque quando a gente mexe num elemento, a gente desequilibra os outros, né? E o que é que vai acontecer? Começa a chegar em países da Europa os navios que circulavam com mercadorias, como até hoje, e aí nesses navios veio da Ásia um vírus, uma pulga que dava no corpo, no pelo dos ratos. E aí esses ratos levaram essa peste do Oriente, trouxeram do Oriente para a Europa. E chegando na Europa, esses ratos eles começam a invadir as cidades sem gatos, porque as pessoas já tinham matado grande parte dos gatos, então não tinha quem eliminasse os ratos. E aí haja os ratos a se procriar e a gerar novos ratos, e esses ratos geralmente já infectados, porque na pulga que dava no pelo dos ratos estava o vírus da peste negra. E aí começou uma mortandade imensa, onde muitas vezes você enterrava toneladas de corpos de pessoas que morriam em decorrência dessa praga, dessa doença, que não tinha quem conseguisse conter, porque as pessoas foram morrendo. E, e aí eu não vou complementar mais da minha fala, porque eu quero deixar com outras coisas, outros vídeos, mas a princípio eu quero que vocês comecem a dar uma pesquisada na internet mesmo. A peste negra, pesquisem, façam anotações no caderno de vocês, do ano em que aconteceu, qual foram as causas. Complementem mais essa informação que eu passei para vocês, e vocês vão ter como atividade esse trabalho de já pesquisar um pouco na internet sobre a peste negra. Depois eu vou enviar para vocês outros materiais e a gente vai aprofundando o assunto, tá bom? Mas por enquanto a gente vai trabalhar esse tema, porque a gente vai ver que não é a primeira vez que a humanidade enfrenta uma praga, uma peste, e que a humanidade se salva, diferente do que, logicamente, que nunca volta a ser mais a mesma coisa, mas muda, a gente vai mudando com essas experiências negativas também, que também tem seu lado positivo, né? Então a gente vai começar a fazer essas comparações da época, de coisas que já aconteceram no passado com coisas da atualidade. E aí a gente vai fazendo uma comparação e vamos desenrolando nosso estudo. Eu vou deixar o vídeo aqui, vocês podem colocar embaixo dúvidas, vocês podem me perguntar qualquer coisa e já dar essa pesquisada para na próxima semana a gente se encontrar de novo, tá bom? Se cuidem, reforcem o cuidado. Um abraço.